Boa noite, eu sou a Dani e eu leio histórias para você relaxar. Hoje você vai ouvir a segunda parte do episódio 3 da série O Alienista, adaptação livre da obra de Machado de Assis, disponível em domínio público. Não deixe de ouvir os episódios anteriores para não perder nenhum detalhe. Se você gosta de histórias assim, siga o podcast agora. Isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Capítulo 5. O Terror. Parte 2. Nisso chegou do Rio de Janeiro a esposa do alienista, a tia, a mulher de Crispim Soares e quase toda a comitiva, que algumas semanas antes partira de Itaguaí. O alienista foi recebê-la, com o boticário, o padre Lopes, os vereadores e vários outros magistrados. O momento em que Dona Evarista pôs os olhos no marido é considerado pelos cronistas do tempo como um dos mais sublimes da história moral dos homens. E isso pelo contraste das duas naturezas, ambas extremas, ambas notáveis. Dona Evarista soltou um grito, balbuciou uma palavra e lançou-se ao esposo. Num gesto que só se pode descrever como uma mistura de ímpeto e ternura. Não assim o ilustre Bacamarte. Frio como um diagnóstico, sem abandonar por um instante a firmeza científica, abriu os braços à esposa, que caiu neles e desmaiou. Breve episódio. Ao cabo de 2 minutos, Dona Evarista recebia os cumprimentos dos amigos e o cortejo retomava o movimento. Dona Evarista era a esperança de Itaguaí. Contava-se com ela para suavizar o rigor da Casa Verde. Daí as aclamações públicas, a imensa multidão que enchia as ruas, as flores e os tecidos lançados das janelas. Com o braço apoiado no do padre Lopes, porque o ilustre confiava a esposa ao vigário e caminhava em silêncio, Dona Evarista voltava a cabeça de um lado a outro, curiosa, inquieta, vivaz. O vigário perguntava-lhe sobre o Rio de Janeiro, que não via desde o tempo do vice-reinado. E Dona Evarista respondia, entusiasmada, que era a coisa mais bela que podia haver no mundo. O passeio público estava concluído, um paraíso onde ela fora muitas vezes, e a Rua das Belas Noites, e o chafariz das marrecas. Ah, o chafariz das marrecas! Eram mesmo marrecas feitas de metal, despejando água pelo bico. Uma coisa lindíssima. O vigário dizia que sim, que o Rio de Janeiro devia estar agora ainda mais bonito. Já o era naquele tempo. Não se podia comparar com Itaguaí, que além disso era sede do governo. Mas também não se podia dizer que Itaguaí fosse feia. Tinha belas casas, a casa de Mateus, a Casa Verde. A propósito da Casa Verde, disse o padre Lopes, conduzindo habilmente a conversa para o assunto do momento. A senhora vai encontrá-la muito cheia de gente.
Assim, é verdade. Lá está o Mateus. O albardeiro? O albardeiro. Está o Costa, a prima do Costa, e fulano, e cicrano. E tudo isso louco? Ou quase louco, corrigiu o padre. Mas então? O vigário encolheu levemente os ombros, como quem não sabe ou não quer dizer tudo. Resposta vaga, que se não podia repetir por falta de precisão. Dona Evarista achou realmente estranho que tanta gente tivesse enlouquecido. Um ou outro vá, mas todos? No entanto, custava-lhe duvidar. O marido era um sábio. Não recolheria ninguém à Casa Verde sem motivo claro. Sem dúvida. Sem dúvida, repetia o vigário. 3 horas depois, cerca de 50 convidados sentavam-se à mesa de Simão Bacamarte. Era o jantar de boas-vindas. Dona Evarista tornou-se o centro das atenções dos brindes, discursos, versos de toda espécie, metáforas, amplificações, elogios. Ela era a esposa do novo Hipócrates, a musa da ciência, anjo, divina, aurora, caridade, vida, consolo. Trazia nos olhos 2 estrelas, segundo a versão mais contida de Crispim Soares, e 2 sóis, segundo o conceito de um vereador. O alienista ouvia tudo isso com certa reserva, mas sem demonstrar impaciência. Quando muito, dizia ao ouvido da mulher que a retórica permite tais exageros sem sentido. Dona Evarista esforçava-se para concordar com essa opinião do marido. Mas ainda desconfiando de 3/4 dos elogios, ficava muito satisfeita por recebê-los. Um dos oradores, por exemplo, Martim Brito, rapaz de 25 anos, já marcado pelas experiências amorosas e aventuras, fez um discurso em que explicava o nascimento de Dona Evarista como resultado do mais singular dos desígnios. Deus, disse ele, depois de criar o homem e a mulher, esse diamante e essa pérola da coroa divina, e o orador percorreu triunfante a mesa com essa frase, quis superar a si mesmo e criou Dona Evarista. Dona Evarista baixou os olhos com exemplar modéstia. 2 senhoras, achando a cortesia excessiva e ousada, observaram atentamente o dono da casa. E, na verdade, o semblante do alienista pareceu-lhes carregado de suspeita, de ameaça, talvez até de violência. O atrevimento fora grande, pensaram as 2. E ambas pediam a Deus que afastasse qualquer desfecho desagradável, ou que ao menos o adiasse para o dia seguinte. Sim, que o adiasse. Uma delas, mais piedosa, chegou a reconhecer consigo mesma que Dona Evarista não merecia desconfiança alguma, tanto mais que era, de fato, uma mulher agradável. Nada extraordinário, é verdade, mas
Verdade é que, se todos os gostos fossem iguais, o que seria do amarelo? Essa ideia fê-la estremecer outra vez, embora menos. Menos porque o alienista agora sorria para Martim Brito. E levantando-se todos, foi até ele e falou-lhe do discurso. Não lhe negou que fora um improviso brilhante, cheio de traços magníficos. Seria dele mesmo a ideia relativa ao nascimento de Dona Evarista? Ou tê-la-ia encontrado em algum autor? Não, senhor. Era dele mesmo, respondeu o moço. Achou-a naquele momento e pareceu-lhe adequada ao impulso oratório. De resto, suas ideias eram antes ousadas do que suaves ou jocosas. Tinha inclinação para o grandioso. Uma vez, por exemplo, compôs uma ode à queda do Marquês de Pombal, em que dizia que esse ministro era o dragão áspero do nada, esmagado pelas garras vingadoras do todo. E assim outras, mais ou menos fora do comum. Apreciava ideias elevadas e raras, imagens amplas e nobres. Pobre rapaz, pensou o alienista. E continuou consigo. Trata-se de um caso de lesão cerebral. Fenômeno sem gravidade, mas ainda assim digno de estudo. Dona Evarista ficou atônita quando soube, 3 dias depois, que Martim Brito fora internado na Casa Verde. Um moço com ideias tão bonitas. As duas senhoras atribuíram o fato a ciúmes do alienista. Não podia ser outra coisa. Realmente, a declaração do rapaz fora ousada demais. Ciúmes? Mas como explicar que, logo em seguida, fossem recolhidos José Borges do Couto Leme, pessoa estimável, o Chico das Cambraias, sujeito despreocupado e festeiro, o escrivão Fabrício e ainda outros? O terror aumentou. Já não se sabia quem estava são, nem quem estava louco. As mulheres, quando os maridos saíam, mandavam acender uma lamparina à Nossa Senhora. E nem todos os maridos eram valorosos. Alguns já não saíam de casa sem 1 ou 2 capangas. Era o terror absoluto. Quem podia, fugia. Um desses fugitivos chegou a ser preso a 200 passos da vila. Era um rapaz de 30 anos, afável, comunicativo, tão educado que não cumprimentava ninguém sem tirar o chapéu. Na rua, era comum vê-lo correr 10 ou 20 passos para apertar a mão de um homem respeitável, de uma senhora, às vezes até de uma criança, como acontecera com o filho do juiz de fora. Tinha verdadeira vocação para a cortesia. Devia às boas relações na sociedade não só seus dotes pessoais, que eram raros, como também a firme perseverança com que nunca desanimava diante de 1, 2, 4, 6 recusas, rostos fechados, etc. O resultado era que, uma vez que entrava numa casa, já não a deixava.
Nem os moradores conseguiam livrar-se dele. Tão agradável era Gil Bernardes. Pois Gil Bernardes, apesar de estimado, teve medo quando lhe disseram certo dia que o alienista o observava. Na madrugada seguinte, fugiu da vila, mas logo foi capturado e levado à Casa Verde. Precisamos acabar com isso. Isso não pode continuar. Abaixo a tirania. Déspota, violento, Golias. Não eram ainda gritos nas ruas, mas murmúrios nas casas. E não demoraria até que se tornassem gritos. O terror crescia. Aproximava-se a revolta. A ideia de uma petição ao governo para que Simão Bacamarte fosse preso e deportado começou a circular. Antes que o barbeiro Porfírio a defendesse publicamente na loja, com grandes demonstrações de indignação. Note-se, e é esta uma das páginas mais marcantes desta história, que Porfírio, desde que a Casa Verde começara a encher-se de gente de maneira extraordinária, viu crescerem-lhe os lucros com a aplicação constante de sanguessugas que dali lhe pediam. Mas o interesse particular, dizia ele, deve ceder ao interesse público. E acrescentava: é preciso derrubar o tirano. Note-se ainda que ele lançou esse grito justamente no dia em que Simão Bacamarte mandara recolher à Casa Verde um homem que trazia com ele uma demanda: o coelho. Não me dirão em que é que o coelho é doido? Bradou Porfírio. E ninguém lhe respondia. Todos afirmavam que era um homem perfeitamente lúcido. A mesma demanda que ele trazia com um barbeiro, acerca de uns terrenos da vila, era fruto da obscuridade de um alvará, e não de cobiça ou ódio. Coelho tinha excelente caráter. Os únicos desafetos que possuía eram alguns indivíduos que, dizendo-se taciturnos ou alegando andar com pressa, mal o viam de longe, dobravam as esquinas, entravam nas lojas, etc. Na verdade, ele apreciava a boa conversa, gostava de diálogos longos e assim nunca estava só, preferindo os que sabiam dizer poucas palavras, sem desprezar os outros. O padre Lopes, que cultivava o Dante e era inimigo de Coelho, nunca o via afastar-se de alguém sem recitar e corrigir este verso. La boca sollevò dal fiero pasto quel secatore. Mas alguns sabiam da implicância do padre, e outros pensavam que aquilo era apenas uma frase em latim. Se essa história te fez companhia, siga o Boa Noite Dani para ouvir muito mais.